ok? Ezequiel capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Vendo o rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor. Amados, preste muita atenção nesse texto sagrado. O texto que nós lemos fala de um grande homem de Deus, que nós o conhecemos por Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de um sacerdote, automaticamente também futuro sacerdote, se preparava para ser sacerdote. Ele aguardava, ele aspirava por isso. Todos que eram da linhagem de sacerdote, seria sacerdote. Se era homem, ele chegaria a isso, a esse cargo, ele chegaria a essa função aos 30 anos, né? Essa idade, em Números capítulo 4, versículo 3, o Senhor diz através de Moisés que aos 30 anos eles chegariam ao sacerdócio. Então há todo um preparo, desde a sua idade, a sua infância, há um preparo, né, para que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, depois esse jovem, chegue, né, à função, ao cargo, à função ministerial, né, de sacerdote. Então está se preparando. Todavia, enquanto ele está se preparando, acontece a primeira invasão, né, e ali a segunda também, do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E quando o rei da Babilônia pega os que ali estão e leva para o cativeiro, ele leva o rei Joaquim, inclusive é no ano 597 a.C., quando leva o rei Joaquim, leva os príncipes, leva lideranças, leva os que tinham são especialistas em várias áreas de trabalho, de vida da área profissional, são levados para o cativeiro, e entre eles, vários jovens são levados, entre eles também é levado este jovem com futuro promissor, o jovem se preparando. Qual que é o foco? Daqui a pouco estarei no templo, na casa de Deus ministrando, vivo para isso. Enquanto as outras pessoas tinham uma vida normal, uma vida qualquer, essas pessoas, os futuros sacerdotes, viviam reservado, preparavam-se para isso. Não podia ir a um funeral, não podia ter contato com qualquer pessoa, mesmo que um ente querido morresse, não podia tocar no corpo, não podia peregrinar em terras de idolatria, não poderia passear, né? Eu vou ali na casa do fulano, na cidade e tal, tinha que saber onde estava indo. Havia graduações, práticas litúrgicas, cerimoniais de ano em ano, né? De alguns, a cada faixa etária ali, que superava, saía da infância, entrava a pré-adolescência. Cada momento havia uma graduação e um cerimonial, e o menino sendo preparado. O que você vai ser? Sacerdote. É isso que eu quero. Isso consumia ele. Isso eu estou falando porque eu me identifico. Foi assim que eu fui criado, né? Fui criado desde a minha infância para fazer a obra de Deus, e isso acaba consumindo você, o desejo, é isso que eu quero, e você vive em função disso, você deita pensando nisso, você acorda pensando nisso, você come pensando nisso, você deixa de comer em jejum pensando nisso, o tempo todo, foco, é isso que eu quero. E aí quando chega na tua vez, o que acontece? É levado para o cativeiro, e está distante, ele não tem condições, ele está agora a mais de 1000 quilômetros de distância do templo. Ele não pode ter acesso ao templo. Inclusive, o templo está prestes a ser destruído. Tempos depois, o templo será destruído. Mas voltemos. Ele está agora lá na Babilônia. Puxa vida, todo mundo, quando foi a vez de todo mundo, puderam.
Agora, na minha vez, eu quero estar lá. Você já teve desejo assim, de estar na casa de Deus, sabe? Aquele momento, aquele desejo de estar ali ministrando, principalmente no momento que estamos passando, né? Na situação. Quantos que estão desejando? Mais ainda, né? Porque quando se não pode, aí parece, fica mais prazeroso, mais desejamos ainda, né? Às vezes você quer passar o dia inteiro em casa, mas com a decisão de não sair, você já não quer ficar em casa, né? Você não quer. Na realidade é o que está acontecendo. Ezequiel deseja estar na casa de Deus, ele quer estar no templo, ele quer ir lá, puxa vida, não pode, puxa vida, eu queria tanto que Deus me usasse, eu queria estar lá para Deus me usar, eu queria estar lá para eu ser um vaso de Deus. Porque que é um sacerdote? Sabe o que é um sacerdote? Responsável pelo sagrado, aquele que ministra nas coisas sagradas ao povo e a Deus, abençoava o povo, trazia e ministrava a Deus. Então, ele era o responsável pelas coisas sagradas. Esse era o papel do sacerdote. E agora, era esse o desejo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero, como todos os outros sacerdotes, eu quero ser usado. E agora não posso ir à igreja, não posso ir ao templo. Eu estou preso, eu estou distante, não tenho condições de ir. Eu estou proibido de ir. E ele está agora junto ao rio Quebar. O rio Quebar é pertinho do rio Eufrates. Né? Inclusive dizem que é um afluente, né? Ele jorra a água ali também para o Eufrates, lá na Mesopotâmia. E ele aproximadamente com 30 anos, exatamente a hora que ele começaria o seu ministério aqui no templo em Jerusalém, quando iniciaria o seu ministério lá na Mesopotâmia, a mais de 1.000 quilômetros de distância, aproximadamente pelo trajeto que fazia 1.500, 1.600 quilômetros de distância. Ele estava lá, junto ao rio Quebar, e diz a Bíblia que teve visões de Deus, e sobre ele veio a mão de Deus. A mão de Deus veio sobre Ezequiel. Ezequiel foi alcançado pela mão de Deus, e veio a unção de Deus, a vocação, a ministração agora veio sobre a vida dele. Eu quero que você saiba que Ezequiel, lá no cativeiro, lá na Mesopotâmia, lá onde ele se encontrava, junto ao rio Quebar, ele vai ser um dos maiores profetas de todos os tempos. Ele será, para mim, no meu ponto de vista, olhando todos os profetas, o profeta com maior intimidade com o Espírito Santo. O profeta mais utilizado e de maior intimidade e comunhão com o Espírito Santo será Ezequiel. Aquele que está distante, que não pode ir ao templo, mas na verdade o Senhor, o Deus do templo, irá até Ezequiel. Quero que você saiba de alguma coisa, de alguns detalhes sobre Ezequiel. Ezequiel, ele vai ser o único profeta que vai ver a glória de Deus saindo do templo. Por exemplo, enquanto ele está no cativeiro, Jeremias está lá em Jerusalém. Jeremias não vai ver a glória saindo do templo. Jeremias até vai profetizar que o templo vai ser destruído. Mas Ezequiel viu, assim como Salomão, quando consagrou o templo, viu a glória entrar, né? Sentiram pelo menos a glória entrando, agora Ezequiel vê. Ele é levado, olha que intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala no capítulo 2, versículo 2, que a mão de Deus caiu, o Espírito de Deus caiu sobre ele. O Senhor tocava ele, vinha sobre ele, e ele é levado, né, uma visão, é claro, pelos cabelos, viajando. Isso no capítulo 8. E no capítulo 11 também. Só que no capítulo 11 não vai ser levado pelos cabelos, ele vai ser levado voando até a Judéia, lá em Jerusalém. Imagina, qual profeta teve... Você já sonhou voando? Eu já sonhei voando. Ele teve essa visão, não estava sonhando, ele teve a visão voando e chegando em Jerusalém. Ele via a glória de Deus saindo do templo, saía para o pátio, a glória de Deus subia um pouco, depois subia mais um pouco, chegava à altura que estavam os querubins, que é uma espécie de sustentar, suporte, né, para a glória de Deus, subia para cima dos querubins. Os querubins com a glória de Deus subia mais ainda, depois cruzava o céu na direção do Monte das Oliveiras, que tem um mistério muito grande nesse Monte das Oliveiras aí, porque depois do Monte das Oliveiras, subiu aos céus, assim como Jesus também ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras. A glória de Deus subiu, tremendo. Quem estava vendo isso? O profeta Ezequiel, numa intimidade
sem medida com Deus, um homem extremamente íntimo de Deus, que ministrou, que falou, que Deus mostrou para ele a visão do vale de ossos secos, que ele falou, ossos secos. O que eram os ossos secos? Israel, que está no cativeiro, vai ser restaurado. Deus estava mostrando ele porque, um detalhe aqui, quando Deus mostrou a glória saindo do templo, é porque a glória saindo do templo, o templo vai ser destruído. Nabucodonosor vai lá agora a terceira vez em Jerusalém, vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, vai destruir tudo e trazer o resto para o cativeiro. E quando esse resto vem para o cativeiro, aí Deus mostra a Ezequiel o vale de ossos secos. Eu vou restaurar, eu vou levantar. Você está compreendendo? O que Deus mostrou a ele, aquela mensagem poderosa e única de Ezequiel 47, as correntes das águas purificadoras, que fala tão tremendamente acerca do mover do Espírito Santo. Quem é este homem? Ezequiel, esse que não tinha mais condições de ir à igreja, que não podia estar no templo, mas que manteve a intimidade com Deus, e a mão do Senhor veio onde ele estava, o mover de Deus, como ele diz no capítulo 11, versículo 5, caiu sobre mim o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito veio sobre mim, ele falou, o Espírito veio sobre mim, o Espírito caiu sobre mim, o Espírito levou-me, o Espírito encheu-me, o Espírito falou, o tempo todo o Espírito Santo de Deus movendo ele. E ele olhava para os sacerdotes e dizia, eu queria ser como aqueles sacerdotes. Na verdade, ele vai ser ímpar, ele vai ser sem medida, mesmo distante do templo. Deus vai usá-lo tremendamente, vai ter comunhão íntima com Deus, vai ser extremamente usado por Deus, e Deus vai falar com ele poderosamente, e vai ser, no meu ponto de vista, um dos profetas o profeta com maior intimidade com o Espírito Santo, o profeta com maior relacionamento, né? melhor relacionamento com o Espírito Santo. Eu não conheço outro tão próximo dele, do Espírito Santo, como, estou falando do profeta da velha aliança, hein? Eu estou falando de profetas antes da vinda de Jesus, quando ele se manifestou, né? Então, é tremendo o que está acontecendo. É tremendo o que está acontecendo nesse texto. Porque Deus está falando com você. Você queria estar na igreja, você queria estar na casa de Deus, mas onde você está aí, está chegando a mão de Deus, está vindo o Espírito de Deus sobre você, está vindo a força de Deus, o renovo, o avivamento sobre a tua vida. Deus está movendo a tua vida, Deus está enchendo a tua vida, Deus vai te usar tremendamente, você será um canal de bênçãos na tua casa. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus. Eu tive durante 1 ano e 2 meses, 421 dias, para ser mais preciso, fora dos altares. Eu não podia ministrar. E durante esse tempo, reunido a minha família, nós orávamos, jejuávamos, buscávamos o Senhor, líamos a Bíblia, e Deus me mostrou uma visão que o Senhor falava comigo acerca do sacerdócio na minha casa, sendo um sacerdote na minha casa. E depois o Senhor me deu a oportunidade novamente de voltar a ministrar. 1 ano e 2 meses depois, voltei a ministrar nos altares. E pouco tempo depois, o Senhor me deu a oportunidade de pregar sobre esse tema. O pastor Lorival me ligou, disse, vamos ter um congresso de pastores na sede mundial. Temos uma série de temas, tudo falando sobre pastor também ovelha, pastor isso, pastor aquilo. E um dos temas é, sendo sacerdote no seu lar. E foi, escolhe, eu falei, eu quero esse. E eu quando eu estava prestes a ministrar, o Senhor me fez lembrar, olha, você está ministrando aquilo que você viveu. Um ministrando, inclusive essa mensagem está no canal do YouTube, viu? Aí no PR André Martins Matias, essa mensagem no Congresso de Pastores, sendo sacerdote no seu lar. Olha, é tremendo, porque o que nós pregamos é o que vivemos, é o que acreditamos. Dentro da tua casa, Deus te usará tremendamente para abençoar você, para abençoar a tua casa. Terá intimidade com Deus, qual nunca teve.
Terá intimidade com Deus qual nunca teve. Não é porque você não quer igreja que você está impossibilitado de ir, mas aonde quer que você esteja, a unção de Deus, o Espírito Santo descerá sobre a tua vida, você ministrará na tua casa e será cheio da unção, da direção e da força do Espírito Santo. Creia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não tinha jeito, como aconteceu com Ezequiel, puxa vida, eu queria tanto ser usado por Deus, agora não posso estar lá. Olha, Deus está te usando a partir deste momento. Deus estará trabalhando na tua vida a partir desse instante agora. A partir deste momento, Deus vai te encher do seu espírito, vai te agraciar, vai te renovar, vai te dirigir, e você será uma bênção. Será íntimo do Espírito Santo de Deus. Recebe esta palavra. Nós vamos orar por você. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Ju vai louvar o Senhor com um hino que vai trazer esperança para você, confiança. Nada está perdido, nada é impossível. Não existe impossível para Deus, não existe impossível para o Senhor, não existe impossível para aquele que crê, que confia e que espera no Senhor. Juju vai louvar o Senhor. Cortarão árvore cheio de vida, tostarão, e os frutos que ela produzia se acabaram. Chega alguém e diz: acabou a história aqui, mas ainda bem que a resposta vem dos céus, e a última palavra que determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se a casa envelheceu, na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas há um cheiro das águas e Deus na vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra que determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se a casa envelheceu, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou sabendo que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar.